Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do canal Ponto de Colisão. Esse podcast tem a finalidade de falar sobre trânsito, empresas, falar sobre situações dos condutores, motoristas e hoje trouxe uma pessoa especial, principalmente para mim especial, um professor que conheci dentro de uma empresa da qual nós fizemos parte e sem delongas quero, deixar ele bem à vontade aqui para ele se apresentar. Mas só lembrando você, né? Meu nome é Everton, sou perito, sou instrutor de trânsito, sou perito judicial, especialista em perícia veicular e hoje nós vamos falar sobre todos esses temas: trânsito, segurança viária, condução e nada mais justo do que trazer uma pessoa especialista, né, nesta área, ok? Professor, se apresenta aí para nós, por favor. Professor Everton, bom dia a quem está nos assistindo. É uma alegria muito grande, né, uma satisfação reunir aqui esse momento para a gente poder multiplicar a situação do conhecimento através de trânsito também. Sou instrutor de trânsito, especialista em perícia, né, em sinistros de trânsito. Temos aí um trabalho já de 20 anos aí na parte de instrução, treinamentos, formação de condutores, principalmente para veículos de grande porte. E como o professor falou, né, nós conhecemos aí trabalhando no mesma empresa, né? Foi uma passagem até que rápida, mas que a gente trouxe para a gente aqui uma afinidade de ideias, uma afinidade de conversar. O pouco que a gente conversava, batia papo, a gente já foi se interagindo ali com a realidade do dia a dia. E estamos aqui hoje, né? Meu nome é Romão, sou instrutor Detran São Paulo, credenciado. Também trabalho com palestras, né? Estou hoje, depois de tanto tempo, voltei para a faculdade, fazendo Olha aí. aí gestão de trânsito, né? Ei, Para estar mais dentro, interagindo com o assunto. E estamos aqui hoje para a gente aí bater esse papo, trazer ideias e levar aí para quem está nos assistindo também. E quanto tempo, professor, de experiência nesta área? Na área de transporte, já aí com 36 anos, né? Começando como Rapaz, motorista, depois motorista de caminhão, motorista de ônibus urbano, motorista do fretado, depois ônibus rodoviário. E aí a gente chega em 2007, a gente começa já o trabalho de instrução, treinamento, buscando informações. Tive aí a oportunidade de estar dentro de algumas montadoras, participando de treinamentos, buscando informações aí dentro do segmento do transporte passageiro, dentro do segmento do ônibus, né? uhum. E a partir daí a gente começou a seguir essa carreira aí e multiplicar a tantos outros condutores aí. Falar algo para ti, professor, que quando a gente se conheceu, né? Tinha conhecido primeiro a Patrícia lá, motorista, que estava ali junto com a gente. E existia um interesse, né, da minha parte em trabalhar na área, desenvolver, né, essa parte de instrução, treinamento, né, trazer um suporte para os motoristas, porque eu ficava indignado, né, do não suporte que muitos não davam, né? Passava desapercebido toda a necessidade do motorista. E quando eu conversei, né, com a Patrícia, ela falou assim, não, tem ali, ó, tá vindo com a gente uma pessoa fenomenal, tal. Eu falei assim, olha, eu quero conhecer ele. Foi aonde nós nos conhecemos lá na empresa. E o primeiro papo, não sei se o senhor lembra, a gente conversou, acho que cerca de mais ou menos, acho que uns 50 minutos, né? Ficamos ali na frente da Perfeitamente. portaria ali, conversando, debatendo, vendo algumas situações que a gente poderia melhorar. Enfim, alguns não deram importância, mas vida que segue, né? E graças a Deus hoje, onde eu estou fazendo a diferença, a gente se aprimorando. Mas eu vou falar uma coisa para ti, viu, professor? Foi graças o seu posicionamento e seu incentivo em falar para mim, eu lembro claramente das suas palavras, falando assim, Cabral, vai para cima, né? E eu falei assim, não, poxa, e é isso que eu, né, eu
eu enxertei essa vontade de ensinar, né? Não sei se muitos sabem, sou pastor e amo conversar, amo falar, amo ensinar, e eu vejo que isso é de mim. E nada melhor do que você passar para os seus amigos, né? Não somente a nossa posição tem que ser somente dentro da igreja, mas fora dela, né? Só trazendo um pouco isso para a nossa conversa. Mas foi graças ao Senhor que eu falei assim, não, eu vou vestir a camisa e vou ser realmente um instrutor de excelência. Já embarquei nos cursos de perícia. Rapaz, é fenomenal esses cursos, mas foi graças ao Senhor. Por isso que o senhor é o primeiro, né, convidado para... Eu entendo que vai ser de muito serventia esse podcast. E espero que o senhor esteja mais vezes comigo, me ajudando. Sempre mando uma mensagem para ele, Patrícia. Professor, estou com dúvida nisso. Ele já manda, ó, vou dar um treinamento. O senhor já me mandou já todo o escopo. Só tenho a agradecer, professor. Cara, muito, é uma honra. Realmente, sem demagogia, mas é uma honra receber o senhor como meu primeiro convidado nesse programa, nesse podcast. O senhor não tem noção. Eu estava falando com a minha esposa e falei assim: olha, vou trazer uma pessoa especial e com certeza vocês vão conhecer a nossa família. Enfim, já está dando tudo certo. Beleza? Professor, mas sem delongas, tá? A gente tem visto aí a nossa situação no Brasil sobre. Primeiro, sobre crise de combustível que envolve empresas, que envolve muita gente, que envolve o bolso do brasileiro e, né, envolve aí o profissional, principalmente o profissional do volante. E eu estava conversando esses dias com uma pessoa, ela tem um cargo até relevante dentro de uma empresa, e até me fez o convite para estar fazendo parte do quadro funcional. Eu falei assim, não, hoje não é o meu foco sobre questão do combustível, né? Eles queriam que eu ali administrasse toda aquela situação do combustível. Na sua visão, professor, na sua visão hoje, o que precisa ser melhorado nessa questão? Tem a guerra lá que influencia aqui essas situações aqui no Brasil, combustível, mas na tua experiência como condutor, como instrutor, como professor, como mestre, o que nós, profissional do volante, a gente precisa fazer por causa desse impacto no combustível? Realmente, né, a gente vê toda essa complexidade diante do mercado internacional, do mercado nacional. E a questão do combustível, a questão da economia do combustível, ela surge, né, com uma ideia principal, né, da redução de custos das empresas de transporte. Essa é a primeira ideia que se surge, mas o âmbito de tudo isso é muito mais amplo, né? Nós, como instrutores, como pessoas que vamos levar aí o conhecimento aos condutores, precisamos também levar essa questão de que nós precisamos nos comprometer também com o meio ambiente. Então não é só buscar essa questão de falar, olha, o empresário quer economizar o combustível devido à questão de custo. Perfeito, isso é fato. Mas, além de tudo, vai a questão ambiental. E nós temos em todo esse tempo, de alguns anos para cá, mais precisamente 2012 para cá, a fabricação de motores novos, com outro tipo de combustível, com mudança no pigmento desse combustível, visando o meio ambiente. E hoje, até eu tenho um trabalho sobre isso, os condutores em si têm pouco conhecimento diante de toda essa complexidade do que mudou no seu trabalho. E a questão mudou motores, mudou combustível, mudou a situação ambiental do mundo. Então a gente precisa ter uma visão maior, né? Então não é só ter a visão em si de que o empresário, a transportadora, a empresa de ônibus
Ah, ela quer para uma economia financeira. Perfeito, isso é fato, como eu já disse, estou repetindo, né? Mas é fato. Mas nós também, como condutores e instrutores, devemos levar isso além, que é a questão ambiental. E diante disso, todo esse impacto no mundo, né? Que hoje tem um programa chamado ESG, que está desenvolvendo pelo mundo todo, e no Brasil também. Então eu acho que, acho não, tenho certeza que nós precisamos trazer isso para o dia a dia das pessoas. Porque nós falamos muito da questão ambiental, de você reciclar a latinha, o vidro, o plástico. Mas o senhor acha que é desinteresse hoje do profissional ver esse cenário? Não é desinteresse, Porque mas assim, é a eu me falta da deparei instrução. já com muitos condutores, com né, profissional do volante, que eles sequer eles dão a mínima com isso. Né? Até mesmo quando a gente dá alguma palestra sobre meio ambiente, eles não têm interesse. Fala assim, combustível, né? A obrigação da empresa, eles falam assim, a Sim, obrigação da empresa é colocar o diesel do tanque e eu rodar, sim. entendeu? Agora, ele não, ele quer rodar, ele quer entregar o material, ele quer, né, fazer o embarque e desembarque de pessoas, ele quer rodar. Mas aquela, aquele interesse, não é uma crítica com os meus amigos condutores, mas a maioria, principalmente aqueles mais arcaicos, o professor, eles não estão, né, sequer. Você acha que é desinteresse ou não? Eu não vejo como desinteresse, eu vejo isso mais como falta da instrução mesmo, da divulgação, Então falta profissional. da falta de você chegar, de você mostrar um outro caminho, que não só o caminho da economia financeira, que isso nós já falamos, isso é fato, mas a falta da instrução, do porquê que eu preciso economizar, porque você olha, muda-se toda a questão, mudou motores, mudou filtro, mudou lona, mudou combustível. A gente tinha um diesel lá no passado, o S500, um diesel todo, né, cheio de enxofre, né? Sim, E hoje não, hoje a gente tem o verdade. biodiesel. Então tudo isso movimenta a engenharia, movimenta o mundo. São diversos e diversos estudos em engenharia trabalhando em cima disso para chegar num ponto em que fala, olha, estamos chegando em algo melhor para a humanidade, para o ar que nós respiramos. Mas isso falta a instrução, falta o treinamento. Falta isso ser colocado no dia a dia do motorista. Não somente com essa coisa, olha, a economia do diesel precisa ser feita, sabe? Como foi colocado. Então é falta mesmo. Vai entrar aqui é o nosso trabalho, que é a instrução. De pegar esse trabalho, pegar essa informação e levar junto, né? Vai dar um treinamento de condição econômica. Não é só levar porque preciso economizar por isso, por isso, por isso. Não, nós precisamos olhar para o mundo de uma forma em que tudo mudou no meu cenário de trabalho. Porque mudou no cenário de trabalho do condutor. Nós estamos aí hoje com os motores Euro 6, Verdade. né? E A caminhando já evolução que está tendo, né, e dos motores caminhando para continua. os novos motores que estão para chegar, Verdade. motores elétricos chegando. E tudo isso é uma movimentação mundial. E quem menos informação tem hoje é os condutores. Entendeu? É o que tem menos informação. Só simplesmente chega, olha, chegou o motor Euro 6. O que é o Euro 6? Por que ele veio? Para que ele serve? Mas o senhor acha que existe uma pressão das empresas? Porque assim, eu vejo né, um declínio muito grande de falta de profissionais, né, nesta área. Né? Motorista, tanto de caminhão como de veículos leves, de ônibus. A gente tem visto isso, né? O nosso país está colapsando por falta de motorista. Será que não é a pressão das empresas? Porque assim, eu vejo de um lado que alguns, não estou generalizando todos os profissionais, mas alguns não têm interesse de, de contribuir, né, para uma economia dentro da empresa. Então, aquilo que a gente fala sobre meio ambiente fica obsoleto, né? Porém, tem outros que se sentem acuados por causa da pressão das empresas, questão de média. Sim. Questão de média. Esses dias eu postei um vídeo no podcast no TikTok, e que eu falava assim, não adianta somente cobrar do motorista, cobrar do condutor.
Perfeitamente. Se a empresa não tem o posicionamento de trazer um produto de qualidade, né? Então, não adianta nada eu pedir média para um profissional, sendo que o material que eu estou oferecendo para ele, ou que eu estou colocando dentro do meu veículo, ele não é um material bom. Então, professor, a minha dúvida hoje, eu fico, né, nessa dúvida será que não é a pressão das empresas sobre isso, porque não está tendo, realmente não está tendo é, motorista, não está o que tem de vagas abrindo todos os dias. E eu, né, chega a mensagem para mim, Cabral, você tem alguém que está pronto para trabalhar? Será que eles estão acuados de não querer, muitos não querem ser motorista por causa dessa pressão e também por causa que eles não querem essas informações? Olha, eu vou começar respondendo com uma palavra, mas depois a gente abre aí a dinâmica É de. porque é muita coisa, né? Sim, sim, sim. É, a palavra é investimento. Enquanto, né, o empresário ver o profissional condutor como custo, vai ser difícil. A visão do empresário tem que ser como investimento. E você investe para você ter um retorno. Bom, vamos lá. Eu vou citar, né, uma empresa onde eu trabalhei. Nós começamos um trabalho da economia há 20 anos atrás. Com toda essa pressão que nós falamos aqui, aquela Aham. pressão de fazer média. Há 20 anos atrás eu trabalhava, a gente começamos a medir as rotas, as linhas, as médias. Não tinha um combustível bom, não tinha uma ferramenta boa. E nós fomos. Só que essa empresa onde eu trabalhava investiu nisso por 20 anos. Que até hoje ela continua com esse trabalho. Está se perpetuando. Sim. Então é um trabalho que tem que ser levado muito a sério pela empresa, como investimento, para que esse retorno, esse investimento chegue no profissional e você tenha a maioria dos seus profissionais voltados a entender que todo aquele investimento, toda essa complexidade hoje, trazendo a fala do meio ambiente, que nós falamos agora há pouco, trazendo isso para que o profissional passe a entender ainda mais que não somente a ferramenta, não somente o diesel, não somente a economia financeira, né, a saúde financeira da empresa, mas também saber do meio ambiente, porque o meio ambiente é uma coisa que envolve todos nós. Nós temos aquela questão de dizer, se eu fizer uma pergunta para o professor, seu lixo da sua casa, onde você joga? O que todo mundo responde? Eu jogo fora. Fora de onde? Nos lugares específicos ali para descartar. Perfeito, mas Sim. dentro do planeta que vivemos. Não jogamos fora. Eu tiro da minha residência, mas eu jogo dentro do meu planeta. É verdade, pô. Então, no combustível que nós estávamos falando, onde eu jogo ele? Ele é tirado do planeta, eu queimo ele e jogo de novo no planeta. Para quem respirar? Eu, meus filhos, netos e assim por diante. E isso é um ciclo. Então eu preciso começar a ter um investimento na parte de instrução, na parte profissional, de trazer isso com muita seriedade. Não é somente ficar naquela política que nós falamos agora há pouco, da política eu preciso economizar porque é custo. É custo. Sim, isso é fato, não tem o que discutir. É que, na verdade, a maioria busca isso. O valor do combustível, isso é louvável, do combustível, ele é alto, ele está, né, uma coisa exorbitante, o transporte está E as caro. empresas não estão erradas até mesmo porque impacta no financeiro, né? Sim, mas se você não investir na principal ferramenta que pisa no acelerador, e aí? E é investimento, não é custo. Então você investe na ferramenta que vai pisar no seu acelerador. E essa ferramenta vai estar consciente de que não é só pela economia financeira. É pela economia, do ar que ele vai respirar, que o filho dele respira, que a família respira. É a saúde do planeta. Porque nós não jogamos nada fora. A gente tem essa coisa que eu fiz a pergunta. Sim. A gente joga onde? Joga para dentro do planeta de novo. Joga para o ar que a gente respira. E aí eu volto de novo naquela fala nossa em que eu disse que nós olhamos
o contexto geral da informação ainda muito por questão de custar, de custo. E nós precisamos olhar isso como investimento. Eu estou investindo aqui para ter o retorno lá na frente. Eu volto a falar, há 20 anos atrás nós começamos um trabalho nessa empresa, como um pensamento de custo. Hoje ela tem um pensamento de investimento. Então, assim, tudo precisa ser levado dessa forma, porque você não vai ter o retorno amanhã. É um trabalho de formiguinha, É na de verdade, formiguinha, né? não para mais. Mas assim, hoje existe essa dificuldade de doutrinar o condutor, né? O motorista. Né? Principalmente os que têm mais anos de estrada. Eles não, como eu falei anteriormente, né? Eles não querem, ou eles não estão apto, não é essa a palavra apto de absorver, mas eles não acho que não têm mais aquela paciência, né, que eu, o senhor tem, não por ser instrutor, mas também por ser condutor, Sim. né, de ouvir, né, uma instrução nossa. Então hoje o cara tá, né, vivendo, na verdade, querendo ganhar dinheiro, né? E muitos novos hoje também tá querendo entrar nesse setor para ganhar dinheiro, né? A questão da empresa, eu sei que é um trabalho árduo, principalmente falta profissional, né, para instruir, professor, né, como eu, o senhor e muitos aí. O que que acontece, na minha opinião, o que que acontece, professor, que o desinteresse, é porque é uma, essa situação que nós estamos falando, ela ramifica para muitos pontos. Salário, é, a maioria dos motoristas hoje, eu estava fazendo uma pesquisa rápido esses dias que de só uma base, tá? De números, de 100 motoristas afastados, 35 é problema com estresse, né? Psicológico, tudo. Então os caras não querem passar mais por isso. Né? Envolve tudo isso. Envolve salário, envolve saúde, envolve né, a condição de vida, né, ali, a vontade de estar mais com a família, principalmente motorista de caminhão que vive aí. Pelo fato de tudo isso, como eu falei, é minha opinião, eles não estão interessados em ser doutrinado para ser um economizador de diesel. Sim. Não, é uma palavra meio chula, né, professor, mas é aquele né, que faz a média. Então, hoje eu vejo essa dificuldade por conversar com muitos, muitos. E eles falam, Cabral, cara, você acha que eu vou ficar né, escutando falar isso? Eu quero ganhar dinheiro, ou a empresa também não está me dando folga. Então, né, como que eu faço nisso? Eu falei assim, rapaz, lógico que existe uma falha, né, tanto das empresas lá atrás por não doutrinar e também existe uma falha do condutor também de não saber. São raros hoje motoristas que querem vir para o nosso campo, Sim. né, de instruir, porque a gente sabe da gravidade e o impacto que causa no meio ambiente toda essa situação. Mas, infelizmente, hoje, professor, eu vejo essa situação. É lamentável ver que, né, não querem. Por exemplo, né, esse dia eu estava vendo um vídeo que o pai é motorista e começou a chorar pelo fato do filho dele dirigir um ônibus que ele dirigiu. E ele falou assim: olha, eu estou criando. Ele aprendeu a raiz e estou o quê? Perpetuando a linhagem. Mas hoje não existe isso, né? Com tecnologia, tudo. Então hoje eu acho um desinteresse muito grande de muitos profissionais, né? Profissionais, assim, em relação a querer se importar com o meio ambiente. Porque ele pensa o seguinte: pô, eu ganho pouco, eu não folgo, raramente eu vejo minha esposa e meus filhos. Ah, eu vou ficar ouvindo. Por que eu estou falando isso, professor? Eu tive a audácia de mandar um flyer para algumas empresas. Falei assim: olha, não para vender o meu trabalho. Falei assim: olha, eu te dou um treinamento básico de direção econômica, sobre condição adversa, e alguns pontos ali, né?
prevenção de sinistros, e alguns falaram assim para mim, né? Eles vão ver e eles vão saber. É, então, vou ver uma data, porque estamos preocupados com outros pontos. Eu falei assim, ok, né? É grátis, tá? Falei assim, ó, é grátis, é grátis. Não é para me promover, mas sim para conscientizar. E muitos não querem. Muitos não querem, entendeu? Muitos não querem. Muitas empresas não querem. Assim, eu quero estar é, enxertado numa empresa top, sendo um prestador de serviço com excelência, né? Mas ganhando dinheiro. Infelizmente, hoje é assim e isso acaba refletindo no condutor. Se a empresa pensa dessa maneira, o condutor também vai pensar. É igual um filho. Se eu penso assim, meu filho com certeza vai pensar assim, porque eu estou pregando todo dia a mesma coisa. Se as empresas batem nesse sentido, professor, eu acho que existe uma melhora. Eu acho que existe essa é, mudança de cultura, que eu acho que é o que falta hoje os profissionais do volante, que eles virem a chave e entendam, assim, não é questão de salário, né? Mas é uma coisa ligada à outra. É empresa ligada ao condutor, o condutor ligado. Porém, se os dois não tiverem o mesmo pensamento, né, eu vejo que não flui, como fosse uma família. Se eu penso diferente da minha esposa, não tem como a gente prosperar. Se minhas filhas pensam diferente de mim e da minha esposa, não tem como elas darem certo. Então, eu tenho esse pensamento, essa convicção. Se a gente, como unidade, pensar junto, né, porque existe uma linha, professor, distante entre o condutor e o dono da empresa. Né? Então, se esse aqui pensa, não é um sistema piramidal que eu estou falando, professor, Sim. mas se esse aqui pensa assim, não, nós vamos trabalhar com o meio ambiente, de redução de custo, e vir passando, todos falarem a mesma língua, esse aqui, né, e pelo fato de ter o acesso ao cabeça, ele vai fazer. Então, acho que é uma questão muito de doutrina. Não é doutrina, né? É Conscientização. de conscientização. Né? Conscientização. Mas, enfim, né? Eu falei para alguns, eu falei assim, então, vou ver o tempo. Eu falei, beleza, amigo. Tranquilo, você vai perder. Não estou te cobrando nada. Tudo pro meu custo, pago o meu combustível, vou aí somente só para falar isso, para conscientizar, para que você também venha formar aí um cabeça dentro da sua empresa nessa parte de instrução. Beleza, professor? Maravilha. Vamos falar agora de segurança viária e acidentes. Eu fiz perícia, né, em sinistro e como tem acontecido, né, acidentes nas vias, rodovia e principalmente envolvendo ônibus, né, é o que me deixa triste, por quê? Porque é a minha raiz, né? Eu, desde criança, eu sempre quis conduzir um veículo grande, né? Eu acho que ele traz imponência na estrada, né? Um caminhão, poxa, quem dirige o cara minúsculo lá, pequenininho, um baita de né? De uma Vanderleia ou de um bitrem aí, eu achava muito bonito e principalmente ônibus, né? Sim. Minha tia uma vez me deu um ônibus de lata gigantesco, eu falei assim, não, é esse que eu quero usar, rapaz, e ela lembra até hoje, né? Quando ela vê o uniformizado, tudo, eu falei assim, foi por causa disso. Porém, eu vejo que tem acontecido muito acidente. A gente recebeu aí uma notícia lá da empresa lá de Belo Horizonte que matou, né, o motorista aí. Sim, teve uma Professor, me tragédia. fala sobre isso um pouco, professor. Qual que é, o que a gente precisa fazer? Que existe uma preocupação imensa da nossa parte, porque eu uso ônibus. A minha esposa usa o ônibus, né? Nossa família usa. E, cara, tá crescendo demais, demais. Acho que esse ano, foram muitos, não tem nem como a gente contar.
Sim. Fala um pouco aí, professor. Falei pra caramba, né? Poxa, o cara fala demais. Realmente é uma observação, né, da nossa parte também. E no final de ano eu fiz até uma divulgação referente a isso, né? O aumento de acidentes aí no setor de transporte de passageiros e a letalidade que isso aumentou, né? O número de mortos, né, tem aumentado muito. E a gente vê acidentes quando você vai, o pouco, né? Porque você vê mais pelo noticiário, pelas redes sociais, e o pouco que você vai pesquisar sobre o que ocorreu, você encontra, você se depara com situações de imprudência, da negligência e Urgência. da imperícia, né? Os três fatores principais que levam a Uhum. qualquer tipo de sinistro são esses três fatores: imprudência, imperícia e negligência. Há poucos dias, né, na rede social, não sei se o professor viu essa notícia, uma empresa até conhecida, numa blitz parou e pegou um motorista que estava há 2 anos com a CNH vencida, Nossa, gente, né? isso Não sei é... se o professor viu essa notícia aí. A quem viu aí vai se identificar aí com essa notícia. Mas o que que eu digo? A gente volta naquela tecla de novo, do investimento no profissional, né? Nós falamos agora há pouco a respeito de salários, né? De falta de profissional no mercado. E eu volto de novo na questão de investimento. Investimento em quê? Em formação. No transporte de passageiro, principalmente, né? Essa formação, essa base precisa ser muito bem estruturada. Que não é só você chegar num jovem que tem vontade, que está pronto. Eu tenho visto alguns, né? Tem alguns jovens que chegam e falam: eu quero ser um motorista de ônibus, eu quero ter um treinamento com o senhor e tal, né? Olha, onde o senhor está trabalhando para mim ir lá, começo lá de lavador. Ele tem essa É, vontade. Mas quando ele chega lá, e eu não sei, o professor já deve ter visto em algumas empresas, ele vai lá, trabalha como ali o manobrista, lavador, sim. manobrista, e dali a pouco ele já está dirigindo um veículo ali de pequeno porte, às vezes, né, um urbano, vamos dizer assim, com 12, 13 dias de treinamento. Isso é muito pouco. Eu faço uma comparação assim, quando um piloto vai para o ar, quanto tempo demora? Qual que é o investimento? E aí eu venho assim, quantos sinistros na parte aérea nós temos? Quantos sinistros na parte terrestre nós temos? Então, né, o risco é muito maior aqui na terra do que no ar. E a preparação do ar é muito maior do que do transportar passageiro aqui. Então, volta de novo na estaca do investimento em treinamento. Treinamento sério, com horas de treinamento. E não é só para o condutor de passageiro, mas Hum. sim de carga também, né? Todos os Porque o que eu condutores vejo, estão os envolvidos. absurdos que eu vejo Todos nas os condutores estão rodovias, envolvidos, né? né? Que hoje um veículo de grande porte, ele anda igual um carro, né? Na mesma velocidade. E como nós conduzimos ônibus, temos aí um limite, né, de 90 por hora, né? Mas você vê algumas carretas passando a 110, 120, rasgando do seu lado ali, eu falo assim, deixa eu tirar, porque senão vai sair comendo a lateral todo do ônibus aqui, E poxa. arrastando 50, 80 toneladas, né? Cara, é incrível isso E aí, numa poxa. velocidade dessa. E exatamente isso é preocupante. E a gente chega justo a esse nosso bate-papo no momento em que algo que já não era tão plausível, que é a CNH, né? O tirar a sua primeira CNH, na minha opinião, né? Depois quero ouvir a opinião do professor, se tornou ainda mais simples. Muito fácil. Você, ti- Rapaz, você o senhor tira. tá indo para um lado que é assim, burocrático, burocrático. Mas, Burocrático, mas olhando pelo lado, porque é, todo o reflexo, desde o princípio, da base de que se tira uma CNH, você chega no sinistro que a gente vê hoje. é, Antigamente, uma coisa irregular, mas se fazia, e você falou agora há pouco, os pais dirigiam o caminhão, o pai era motorista de caminhão, e ele começava a ensinar o filho com 15 anos de idade. Irregular, ele tinha menor de base, né? idade, mas o pai estava ensinando, né? Não que seja a forma correta, Aham. mas era uma base que se formava. Quando esse menino ia tirar sua CNH, ele já tinha conhecimento de estrada, porque o pai levou, o pai, no mínimo, viajou do lado do pai, vendo o pai trabalhar. E o pai falando: aqui é perigoso, aqui não é, aqui tem isso, aqui. Então tinha-se uma cultura do pai ensinar o filho, aquela coisa toda, e quando ele chegava para tirar sua CNH,
ele tinha já uma base pronta na sua cabeça do que era dirigir, do que era uma estrada. Hoje não. Hoje você entra no aplicativo, daqui 30 dias você pode dirigir em qualquer lugar do país. E até nos países vizinhos você já pode dirigir, É. porque você tirou um documento chamado CNH, Carteira Nacional de Habilitação, sem nenhuma experiência de estrada. Não é menosprezo a ninguém, mas é a preocupação, porque quantos jovens são jogados nesse trânsito e logo nas primeiras horas a vida foi ceifada porque não tinha uma experiência de estrada. Mas daí já vai uma questão que envolve política, Política. né? É o sistema que eu concordo plenamente com o senhor, porque eu creio que deveria ser um pouco mais rígido, sabe? Até mesmo pela minha experiência. Eu tenho 20 Sim. anos, né, como condutor, né, de veículos leves, pesados, enfim. E para eu hoje conduzir um ônibus de 4 eixos, 2 andares, eu comecei do carro, né, do veículo leve, depois fui para uma van, depois fui para um toco, né, depois fui para um truque, né, depois fui para uma carreta. Tá? Hoje não, hoje o cara que tem, né, agora eu não sei se é por causa do desfalque que tem as empresas né, de motorista, não tem, então eles pegam qualquer um, não dá um treinamento, algumas têm a escolinha, né, mas eu concordo nesse sentido, sim, que deveria ser mais rígido hoje, Sim. porque é vidas, poxa. E por que eu trouxe todo esse contexto? Que é desde o princípio da base. Porque quando ele chega na empresa para fazer a formação, numa empresa de ônibus ou numa transportadora, ele não tem uma base bem formada. Aí entra o papel da empresa. Isso é um acontecimento que terá que ser feito. Não é que, eu vou fazer ou não vou. Nós estamos com falta de profissionais no mercado, né, no mercado de transporte, tanto do caminhão, tanto do ônibus. Então, as empresas terão que investir nessa formação. E essa pessoa chegou com uma base da sua CNH, que ele tirou, como eu disse no começo, muito simples. Então, a empresa tem que investir naquilo que ela quer, na política de segurança que ela... Não que ela quer, né? Na segurança que está dentro da nossa legislação. Eu dei um treinamento ontem sobre direção defensiva para condutores habilitados, condutores de 10, 15, 20 anos. E ainda você ouve, né, na hora que você abre para algumas perguntas, você ouve algumas perguntas muito simples que você... Nossa, mas a pessoa... Mas é o quê? É a falta da informação. E ele está errado? Não, porque a gente já falou bastante disso. O que acontece? O dia a dia, o trabalhar, o corre-corre. Então não dá tempo de um condutor pegar um livrinho desse aqui para estudar as suas leis, as suas regras, né? É um livrinho, né, professor? É uma coisinha. Algumas... 2.000, imagina. Então ele não tem esse tempo. Então a empresa que realmente quer levar a sério todo esse Professor, só mostra para eles ali, isso aqui é o CTB, viu, pessoal? É o tá aqui, Código pessoal. de Trânsito Brasileiro, tá? Vamos ver se a gente consegue pôr ele em pé aqui. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Fica até bonito aí o negócio. Olha lá. E aí, professor, o que eu quero trazer com isso, né? Porque o condutor em si, ele não tem, inclusive, né, não tem a palavra motorista aqui dentro do código. É verdade. É condutor, né? Condutor. Você não que a gente encontra a até- palavra motorista aqui. Motorista qualquer um, E o que eu quero trazer nisso? É que o condutor não tem esse tempo. Você imagina você falar para o motorista que ele precisa ler, né, 1.500 páginas para ele saber toda a lei. Então, cabe à empresa levar com seriedade esse investimento naquilo que ela quer e trazer nosso trabalho e o trabalho de tantos outros instrutores que tem por aí, um trabalho muito bonito que tem em vários lugares que a gente passa, a gente conhece os colegas, né, da profissão, para preparar esse condutor. O professor falou agora há pouco uma questão, né, do empresário que ainda não olha o todo. Também concordo. Mas também a gente pode olhar que muitas empresas que nunca olhou para o todo estão de portas fechadas ou aquela que tem investimento melhor, não que seja o perfeito ainda, engoliu ela. Isso é verdade, Muitas empresas grandes de nome estão fechando portas. Mas é por isso, ou não, é um conjunto de coisas que não foi levado, e principalmente a ferramenta principal é o condutor, que é quem conduz, é quem está na estrada. Nós estamos aqui nesse bate-papo, quantos estão na estrada agora conduzindo a empresa, né? Então, volto naquela questão lá do começo do nosso bate-papo.
o investimento na segurança da sua empresa é o investimento nos seus treinamentos. Treinamentos sérios, daquilo que realmente você vai ter um condutor que você pode colocar aí um veículo de 1 milhão, 2 milhões na mão dele, o DD, a carreta com bitrem na mão daquele profissional. Então, hoje a informação ela é pivô central para redução de sinistro. De sinistro. Nós temos, até eu falei, né, que ontem eu fiz um treinamento e eu trouxe a informação dos sinistros dos últimos 14 anos, até o ano de 2024. Né? Eu não coloquei 25 porque eu gosto dos números fechados pelo Senatran. Não gosto de falar números que ainda não são reais. Né? Mas nesses 14 anos, que é de 2011 até 2024, 480 mil mortes. Um pouco mais, mas estou arredondando o número aqui, 480 mil mortes no Brasil. Em 14 anos? Em 14 anos. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma curva que ela é preocupante daquilo que nós falamos agora há pouco. Essa curva faz o quê? Lá em 2011, ultrapassou 41 mil pessoas mortas no trânsito brasileiro. Começa-se um programa de redução de acidentes, né? E isso começou, essa curva começou a cair. Chega 2019, na pandemia, caiu até significativamente, chegou a 32 mil por ano. Só que essa curva começa a subir. Ela já começou de novo a inclinar e subir. 2024 fechou com mais de 37 mil mortes no trânsito brasileiro. Meu Deus do céu, dá o quê? 37 mil dividido por 12 meses? Por 12 meses. Cara, 3.083 mortes mês. Mês? É isso, né? É isso. Então, a gente vê que aquele número que vinha caindo, Gente, que ela, 3 mil né, é 3 mil mortes. hoje ela volta de novo, essa curva volta a subir de novo. E é exatamente o que nós falamos, que a gente está vendo muitos sinistros. E sinistros aí com uma letalidade muito maior. Em algumas regiões, né, o número de sinistros diminuiu. O número de mortes aumentou. Por quê? O sinistro passa a ser em menos número, mas o impacto é maior. Ou seja, 3 fatores: velocidade, bebida e o celular. Continuam sendo os 3 fatores aí do topo dessa cadeia de sinistro que está acontecendo. E aí até um relato, né, para quem está nos assistindo, né, você que está nos assistindo, a gente fala do excesso de velocidade, da embriaguez e do celular. Excesso de velocidade em primeiro, embriaguez em segundo e celular em terceiro. Só que o celular está atrelado às outras duas. Porque tem alguém em excesso de velocidade e usando o celular. Tem alguém embriagado com excesso de velocidade e usando o celular. E não é brincadeira. Só pegando... Pode falar. Aí é questão de jornada. Ou ainda tem mais um agravante que nós não falamos até agora. Né? Hoje, devido a essa questão financeira, né, muita gente no seu dia de folga vai fazer mais alguma coisa para complementar o seu salário. Então não folga, não descansa. Né? Eu estive numa empresa alguns anos atrás, antes da pandemia. Essa empresa começou a ter sinistros e ela começou a levantar a questão dos estudos desses sinistros, por que eles aconteciam. E o maior número desses sinistros eram pós-folga dos motoristas, dos condutores. Ou seja, ele folgou 1, 2 dias, voltou a trabalhar e o maior número de acidentes era logo pós a folga. Então dava aquele entender, mas ele vem da folga, mas está acontecendo um acidente. Foi se levantar, muitos, né, vão fazer um serviço por fora para ganhar um pouco mais. Então a gente volta lá naquela questão política e financeira, né, de um país que está precisando melhorar em muitas coisas. Né? E não vamos entrar em política, mas a gente entende que realmente essa questão do sono, tanto de jornada, tanto quanto do dia da folga, que seria para você ficar na sua casa, para você descansar, a pessoa vai fazer mais alguma coisa. Vai fazer aquele biquinho lá, uma laje lá para ganhar um dinheirinho, vai fazer um Uber, vai fazer uma entrega de pizza, de moto, quem tem motocicleta, enfim. Ele acaba às vezes acaba até fazendo uma carga horária maior do que faria onde ele trabalha. E aí volta para trabalhar sobrecarregado.
Então, assim, a Cansado. gente tem uma realidade de um país que deixa, né, à mercê uma categoria que tem tanta responsabilidade na mão, que é o condutor. Não que as outras não tenham, mas a gente está falando aqui a gente acabou de falar de números exorbitantes de mortes, né? Eu ouvi, né, assim, alguém falando, e também depois fui pesquisar na internet, de um programa que está sendo lançado sobre. Algumas empresas estão preocupadas sobre as informações que estão levando para os condutores. Por exemplo, um motorista está lá no Ceará, fez uma entrega lá e aconteceu alguma coisa aqui na casa dele. Né? Eu creio que a gente comentou sobre isso, né, nessa empresa. Como que se dá, né, nessa transmissão de informação para ele. Né? Eu creio que já está sendo elaborado esse projeto de conscientização para as famílias. Olha, você não pode falar de qualquer jeito para o seu esposo, porque o seu esposo está com uma ferramenta pesada, cara, e também está trazendo vidas, ou não, ou pode envolver vidas, né? Sim, Uma carreta não leva carga, mas num tombamento, numa colisão aí, pode ceifar muitas vidas aí. Então existe esse projeto, eu ouvi, né, falar, comentei com alguém, da importância de trabalhar com essas informações, né? Ou seja, o cuidado, né, com esses profissionais. Aí leva o quê? Se ele está longe, é porque ele precisa e sabe que as empresas exigem questão de hora para entregar, enfim, aonde ele excede a velocidade. Muitos já falaram isso para mim. Fala, Cabral, a empresa me falou para eu entregar tal por causa que foi aberta a janela nesse horário e eu preciso entregar tal lá, tal horário lá. E eu tenho que dar uma pisada, poxa. E aí, como que eu faço? Porque se eu não entregar, ela pode receber uma multa, né? Ou vai gerar um custo, né? De ele estar num local, vai gerar extra para ele, para a empresa, ele vai fazer as horas extras lá, enfim. E, e eles falam isso, por isso que eu excedo a velocidade. Assim como alguns motoristas de ônibus falaram. Falei assim, olha, a empresa está me pedindo para eu cumprir horário. Né? Eu falei assim, bom, pelo que eu conheço, pelas empresas que eu trabalhei, assim, são raras que falam assim, não, você tem que cumprir o horário, porque ela sabe questão de reflexo de trânsito, o que, né, você pode pegar um sinistro que você fica parado um determinado período, mas eu vejo essa justificativa dos motoristas para pisar, para andar, para acelerar, e isso eu falei assim, cara, infelizmente, isso aí para mim não cola. Não cola. Eu acho que você tem que entender o seguinte: quem está esperando você na sua casa, porque se acontecer alguma coisa com você, tudo bem, né? Vamos supor que você venha a falecer, mas nessa situação, cara, você envolveu muita gente. Você envolveu médico, você envolveu socorrista, você envolveu a empresa, você envolveu o dono da empresa, você envolveu as pessoas que foram afetadas com essa morte, com esse sinistro. Cara, você não pode pensar nisso. Só em você. Ah, pô, cara, tudo bem, você está lá falecido lá, mas, cara, você tem que ver o reflexo desse acontecido que vai gerar, né? Situações emocionais, financeiras, enfim. E eu vejo, professor, que muitos assim, não se importam, né? Nesses casos, sim. né? Não se importa com não, eles querem acelerar. E como o senhor falou, né? Hoje o índice de acidentes, né, de sinistro que acontece realmente por causa desses três elementos, né? Imperícia, negligência e imprudência. Mas eles não se atentam nesse sentido. Não se atentam. Eu realmente, esses dias eu falo e espero que, né, isso não é jogar um verde para ninguém aqui, mas eu conversei com um profissional, né? Fui fazer aprender uma linha com essa pessoa e essa pessoa estava com um ônibus a 110 por hora. Estávamos com 38 passageiros. Eu falei assim, amigo, por favor, né, vamos diminuir aí. Vamos diminuir. Ele falou, não, nós precisamos. Eu falei assim, não, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá para trás, tá?
Porque aqui a gente vai discutir aqui. Porque, não sei se você sabe, eu sou instrutor, cara, poxa, e trabalho com isso todos os dias e sei o que realmente acontece. Ah, mas você nunca faz assim, não, você pode pegar, e eu falo isso com propriedade para qualquer um. Você pode pegar todos os meus tacógrafos e ver lá, né? 90 cravado ou abaixo. 90 cravado ou abaixo. Eu falei assim, não, amigo, porque se acontecer alguma coisa, vai afetar a minha família, né? Questões de indenização, enfim, geram. Ah, mas depois você vê. Eu falei assim, ok. Eu vejo com o instrutor depois e a gente. Cara, mas com você eu não aprendo mais nada. Né? Ficou bravo, não conversa, enfim. Né? Fazer o quê, né? Acontece. Acontece, professor. Né? Realmente a gente tem ainda uma logística, né? Essa logística de mal desenhada, mal colocada, que força aí muitos profissionais ainda na questão do excesso de velocidade, principalmente, né, visando aí a questão do transporte de cargas, com horário, né, para entrega e tal. Ainda existe isso, ainda existe a logística criminosa, que eu diria, que é criminosa. Que quando você coloca uma pessoa com uma arma de 50 toneladas na mão, com excesso de velocidade, porque ela tem que chegar, você está colocando ela com uma arma e simplesmente deixando ela à mercê daquilo que possa vir a acontecer. Nós não podemos ficar jogando em loteria no trânsito hoje com o número de sinistros que tem, É verdade. né? Mas a questão de velocidade, vamos falar um pouco dessa questão de mudança, né, que você falou agora há pouco, de mudança de cultura. Na nossa região aqui, a gente tem a região de Campinas, né? Campinas, no interior de São Paulo, a gente tínhamos uma empresa que era muito famosa por velocidade, de empresa de ônibus. Uhum. Chega rápido, eu vou com ele porque ele chega primeiro que todo mundo. O senhor sabe quem é, não vou citar nome aqui não. Aqui nós... Né? Mas era o que, né? Vamos de tal empresa porque, olha, maravilha. E hoje, isso, alguns anos atrás, né? Tinha um determinado tipo de veículo, era padrão e tal. Mas hoje essa empresa muda, hoje não, há alguns anos para cá, ela investiu na mudança de comportamento. E eu diria que hoje é uma das empresas que menos tem problema com velocidade que a gente vê, né? Até eu, às vezes, viajo por ela, às vezes eu estou na rodoviária esperando, falo assim, tá atrasado já. Né? Atrasa ali uns minutinhos, mas aí você conversa com, né, tem amizade com os condutores de lá. Não, tô tranquilo aqui, velocidade aqui é essa agora. Então, assim, criou-se uma nova cultura, né? Criou-se um incentivo financeiro nisso também. Por isso que eu volto a falar do investimento. Porque não é só você chegar e punir. É você chegar e orientar, e quando você orienta, você abre um campo para uma bonificação. Então, quando o empresário começa a ver isso, e muitas empresas já viu isso, então a gente já tem muitas empresas nessa mudança de cultura. A empresa que eu estou prestando serviço atualmente tem uma mudança, está dentro de uma mudança de cultura. Está trazendo novas ideias para que essa cultura mude. Que eu te falei, algumas já começou há 20 anos atrás, algumas há 5, algumas está começando agora, mas precisa mudar. Para que realmente, né, os condutores, os profissionais do transporte tenham essa segurança de poder falar, não, estou num lugar legal, vou ficar por aqui, esse lugar está investindo em mim, mas isso demora. Porque não se muda uma cultura de um mês para o outro, de um dia para o outro, de um ano para o outro. É coisas que precisa ser, você falou lá no começo, trabalho de formiguinha. Né? E o mercado vai abrir muito para as pessoas que queiram entrar para o transporte de passageiro, para o transporte de carga. A gente sabe que já existe aí empresas com veículos parados nas garagens que não tem condutor. E vai abrir também muito a questão do trabalho da instrução. Só que aí ontem conversando com um amigo, ele falou uma frase na hora do almoço. Tá até na tela do meu celular. Nós precisamos ser diferente dos iguais. Precisamos ser diferente dos iguais. Porque se a gente ficar no tudo igual, a gente vai continuar como está. Então, a nossa função como instrutor, né, como gestor, é até mais bonito falar, como gestor de pessoas, gestor de trabalho, de um trabalho bonito, um trabalho excelente, nós precisamos ser diferente dos iguais. O igual a gente já conhece, o igual a gente já sabe.
Então, e esse diferente dos iguais é cada vez nós, instrutores, investirmos no nosso conhecimento e nunca deixar numa gaveta. É um papo com um motorista que você falar ali na rua, você muda o conceito dele. Eu tive ontem, né? Você falou no começo, eu, né, sou pastor e tal, e ontem na sala, no meu treinamento, tinha um pastor. E ele me questionou numa questão e foi muito bacana, né? Ele falou, eu trouxe a questão da responsabilidade do condutor de ônibus, né? Da complexidade que é o trânsito e baseado pela lei do artigo 29, que fala que, né, resumindo aqui, o maior cuida sempre do menor, como está ali. E aí, no meio ali, ele falou assim, peraí, instrutor, então o senhor está falando que, além de tudo isso, o senhor está falando, né? Ele afirmando que seria eu. O senhor está falando que eu sou obrigado. Eu falei, não, eu não estou falando. Está aqui dentro de uma lei que eu estou trazendo que você não conhecia. Estou te informando. Não tinha informação. Ele não conhecia, porque é aquilo que volto a falar. Gente, é muita coisa para os condutores saber tudo que tem na lei. Então, cabe a nós, a cada dia, investir naquilo que a gente se propôs a fazer e multiplicar isso. Porque não adianta ser igual, né? Como está na frase, está até aqui, a gente precisa ser diferente dos iguais. E sendo diferente dos iguais, se a gente conseguir mudar o conceito de duas pessoas, a gente fez a diferença. Claro que a nossa expectativa é que a gente possa levar isso a muito mais gente. Mas quando a gente consegue desvencilhar isso, já na cabeça de uma pessoa, mudar o conceito de uma pessoa, da excesso de velocidade, da questão do trabalho, da questão emocional de tudo que... E a gente pode fazer isso, a gente tem que ter essa fé, né? E isso a gente pode desenvolver isso no nosso dia a dia. Eu esses dias recebi uma mensagem de WhatsApp de uma empresa, né, do dono da empresa. Ele falou assim, Cabral, vem aqui dar esse treinamento aqui para nós, porque nós queremos padronizar. Eu quero que meus motoristas aqui sejam padrão, de excelência, de atendimento, velocidade, condução, média. Eu falei assim, cara, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, estou disposto a te ajudar e vamos para cima. E eu contei um fato para ele, né? Porque ele depois me falou assim, rapaz, por que você entrou nisso? Eu falei assim, eu entrei nessa linha da instrução porque um dia, eu vou falar para você aqui, vai ser interessante. Um dia, quando estava numa empresa e fui fazer um transporte, na verdade eu ia para Arraial do Cabo. Coloquei as pessoas dentro, embarquei as pessoas dentro do veículo, do ônibus, e fui fazer aquela nossa oratória dentro do ônibus, né? Olha, pessoal, peço que vocês coloquem o cinto de segurança, por favor, porque, né, uso obrigatório. E um passageiro me questionou, eu falei assim, aonde isso está escrito que eu tenho que usar cinto de segurança dentro do ônibus? Porque eu ando de urbano e eu não uso. E olha só, naquela época eu não sabia. Eu não sabia. Eu falei assim, você precisa usar. Mas eu não sabia. Hoje, quando eu estava na empresa que nós fizemos parte, eu sempre falo. E hoje eu falo, toda vez que eu entro, né, no veículo, vou fazer aquela parte da oratória, falo assim, olha, eu sempre falo assim, olha, é o uso obrigatório do cinto de segurança conforme o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Para não ter, mas isso aí não é para mostrar que eu sei, mas para rebater aquilo que eu recebi aquela vez. Eu falei assim, poxa, de não ter informação. Porque raramente, aí é uma falha até nossa, né? De não instruir os motoristas a falar nesse sentido. Eu falei assim, olha, e eu sempre falo para alguns, assim como eu falei para o dono dessa empresa, falei assim, ó, fala para eles pelo menos conhecer um pouco do Código de Trânsito Brasileiro, para que eles estejam respaldo para alguma situação que eles, né, enfrentar. Sim. Até mesmo num sinistro, se ele não tiver base no código, ele pode ser prejudicado. E eu sempre falo, né, a gente que estudou perícia em sinistro, se você não tiver uma base no Código de Trânsito, você sofre, você sofre as consequências financeiras, emocionais. Por quê? Porque não tem conhecimento. Sim. Então eu falei para ele o seguinte, falei assim, olha, enxerta
nos seus condutores, depois eu posso replicar isso, eu posso bater mais em cima, entender sobre o Código de Trânsito Brasileiro, pelo menos alguns principais artigos, para que eles não fiquem desamparados aí no dia a dia, quando acontecer alguma coisa. Professor, nosso tempo está finalizando, né? Já Aqui, acabou? cara, ele não quer me dar mais um espaço, mas que papo gostoso. Eu gosto, né? Eu amo o que eu faço e eu sei que o senhor também ama o que o senhor faz. Não é à toa que a gente chegou nesse nível, né? Um nível não é para nos colocar como superiores, mas pelo fato da preocupação que a gente tem com os nossos amigos e colegas. Sim. E mais de que salário, tá? Não estou falando aqui para nenhuma empresa ficar encantada, mas nós fazemos isso por amor. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer, gosto de ensinar. E quanto mais conhecimento eu tiver e tiver a oportunidade de passar, eu vou passar para meus amigos, porque eu sei como é difícil a gente não ter conhecimento. Como essa situação, né? De você ser indagado, né? Confrontado e não ter respaldo nenhum, não ter o conhecimento para você rebater, né? E se sair bem na situação. Então, eu vejo que o senhor é apaixonado por isso, né? Muito. Por toda essa, né, essa loucura do trânsito, né? Dessa parte de transporte, assim como eu, e vamos para cima. Professor, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo você, muito obrigado, Patrícia. Espero a Patrícia com as amigas aqui, né? Vamos estar trabalhando aí, pessoal, né? Um podcast para trazer algumas condutores femininas aí que está entrando com força, né, no mercado, e eu vejo que tem profissionais, Patrícia mesmo, há anos aí conduzindo, né, o veículo aí, a importância que você tem de conduzir essas pessoas. E eu sempre falo o seguinte para muitos: a gente não só está transportando vida, a gente está transportando sonhos, projetos, realizações, e é isso que quando a gente senta atrás do volante ali, a gente tem que ter a consciência assim, bom, tem famílias lá. Então eu vou preparar até mesmo um podcast para trazer as suas amigas aqui. A gente vai ter um bate-papo legal. Vou também falar com o nosso amigo para nos estender um pouco maior o tempo. Beleza? Ok, professor. Mais alguma coisa? Não, um agradecimento, né? Coisas para falar a gente tem bastante, né? A gente pode passar o resto do dia, na verdade, falamos só que de nós vamos ter dois aí, pontos, poxa. né? Nós vamos ter muita coisa para falar, muita coisa para discutir, né? E deixar aí para o pessoal, né? Para quem tá, você que está me vendo aí, vendo o professor aqui, a gente realmente gosta muito do que faz e faz com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa levar melhorias, né, para os profissionais, para os condutores. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de vir bater um papo, e vamos multiplicar mais isso ainda. Muito obrigado e um grande abraço e até a próxima, né? Com certeza. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso, né, ponto de colisão, né? Primeiro de muitos. Peço que vocês compartilhem. Você que vai ver o vídeo, compartilhe. Passa aí para os amigos, para os profissionais do volante. E vai estar sempre aí anotado também as nossas redes sociais. Cabral, _perícia judicial. Fala aí, professor. Está lá o Instagram, né? Romão Instrutor. Nós estamos lá diariamente, nesse mês agora de maio, né, postando diariamente sempre um recado, um banner lá com um informativo sobre o Maio Amarelo. Então tá lá, Romão Instrutor no Instagram e Antônio Marcos Romão lá no Facebook, né? Os dois canais aí usados exatamente aí para instrução e da questão dos condutores aí. Beleza, pessoal? Então até a próxima e lembre-se, trânsito é melhor escolher a vida. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.